One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Thiago Banhares, do Tantan, do Kotori, do Ototo. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Gabriel? Como vai? Pô, que bacana, hein, Thiago? Muito prazer aí em falar contigo, conhecer um pouquinho mais aí sobre a sua história, sobre as suas casas, cardápios aí incríveis, assim, vai ser muito legal falar contigo, viu? Imagina, obrigado pela oportunidade aí de poder compartilhar um pouco aí da minha vivência na gastronomia. Ô, Thiago, e como que você começou na gastronomia? Eu vi, né, que seu avô, né, foi o grande estupinho, assim, pra você falar, poxa, acho que eu vou seguir nessa carreira. Eu despertei para a vontade assim de fazer gastronomia, de ser cozinheiro profissional um pouco tarde, assim. Isso foi por volta dos meus 22 anos. Na realidade, ter meu avô, né, como um cara que cozinhava muito, um cara que foi cozinheiro da Marinha, não era obviamente nada muito complexo, mas era um cara que gostava de cozinhar. Minha mãe cozinhava muito bem também, gostava. Então, assim, eu sempre tive rodeado de pessoas que gostavam de Santa Mesa e de servir as pessoas, de fazer boa comida. Assim, isso sempre foi muito orgânico para mim. Mas, de fato, quando eu estava na época de prestar vestibular, né, lá pelos meus 18 anos, eu não tinha a menor pretensão de ser cozinheiro, né? Eu tinha uma indecisão profissional muito grande ali, tentei não, né? Prestei algumas faculdades, todas diferentes, desenho industrial, odonto, administração de empresas. E, na realidade, acho que um pouco por conta também dessas indecisões, foi um período que minha mãe tinha falecido, super difícil da minha vida, e eu acabei não seguindo nada. E aí eu fui trabalhar numa distribuidora de alimentos. Passei alguns anos lá, e aí acho que chegou um momento que eu senti a necessidade, assim, falei, putz, eu preciso fazer alguma faculdade, né? Preciso Sim. ter um segundo grau. E aí, meio que por acidente, assim, a minha rotina era ir para o trabalho, muito redondinha, assim, acordava às 6 horas da manhã, ia trabalhar no escritório, 5h30, 6 horas da tarde estava saindo, e quando eu voltava para casa, eu tinha costume de assistir alguns programas culinários, e aí foi uma época que começou o boom do profissional mesmo de cozinha a ter programas, né? Começaram os primeiros reality shows, que tinha a primeira temporada do Hell's Kitchen com o Gordon Ramsay, primeiro Kitchen Nightmares, e tinha um programa do Alex Atala com a Flávia Quaresma que chamava Mesa para Dois. E eu era muito encantado por esses programas, né? Assim, falei, porra, são coisas que eu me sinto muito bem assistindo, e eu gostaria de ser como aquela pessoa que está ali. E aí eu tendi a buscar uma capacitação profissional. Eu falei, putz, acho que eu vou ser cozinheiro. E aí fui fazer o curso de gastronomia perto de onde eu trabalhava e aí mergulhei de cabeça na área. E até você falou, acho que eu tava vendo algumas entrevistas, né, sua, assim, você, poxa, já estava até aqui estabilizado, assim, nessa distribuidora, tudo, né, daí depois você fez a gastronomia e foi ter, né, iniciar a carreira na gastronomia, às vezes com salário menor e tudo mais, mas teve toda aquela paixão, né, que foi o início, né? Sem dúvida. Eu passei um pouco daquele momento, acho que até meio clichê, assim, né, de falar, pô, eu vou seguir aquilo que eu gosto de fazer de fato, aquilo que eu amo. E foi uma loucura, assim, né? Larguei uma estabilidade de emprego em busca de um sonho, né? E você teve diversas passagens, né, por diversos restaurantes, né, e acho que foi para você um sonho, né, porque você via muito esse programa, né, do Atala, com a Flávia Quaresma e tal, e depois você foi estagiar no Dom, né, com a Atala, né, poxa, deve ter sido muito legal isso, né? Não, é engraçado porque, ao mesmo tempo que eu admirava o trabalho do Alex, de alguma maneira eu achava que eu nunca fui buscar trabalhar com ele, né? Assim, eu nunca falei, quero trabalhar com esse cara. Em algum momento, pela minha cabeça, falou, quero ser como esse cara. Quero ser como os cozinheiros que estão no programa lá junto com ele. E aí, a primeira experiência profissional que eu tive foi num bistrô de cozinha francesa. Estava no primeiro ano ainda de faculdade, transicionando para o segundo. E aí, um amigo meu que fez faculdade comigo, que trabalhou nesse restaurante comigo, conseguiu um estágio no Dom. E aí, um dia ele me manda uma mensagem e falou, cara, estou estagiando aqui no Dom e abriu uma vaga para estagiário na confeitaria. Pô, era tua vontade de trabalhar com o Alex. Eu falei, cara, para falar a verdade, eu nunca pensei, assim, eu sempre achei meio inatingível, não fazia a mínima ideia de como chegar ou como acessar. E aí, cara, não pensei duas vezes, fui trabalhar com o Alex, comecei como estagiário lá,
A única vaga que tinha aberta mesmo era da confeitaria, era uma vaga interessante porque o Dom ele tinha a cozinha de finalização que fica dentro do restaurante, tinha uma cozinha de produção que ficava no imóvel ao lado, que era também uma cozinha de eventos. E nessa cozinha dos estagiários, tinham, sei lá, 30 estagiários, 20 estagiários. E o único estagiário que ficava, de fato, dentro da cozinha de finalização do Dom, que é onde a mágica toda acontecia, era lá na confeitaria. E, assim, mesmo eu tendo uma base muito rasa assim, do que é a confeitaria, eu caí para dentro e fui trabalhar lá encarei o desafio. Acabei sendo contratado alguns meses depois, e aí fiquei alguns anos lá com a Alex. Que legal. E lá na confeitaria, né, eu sou super fã, né? Acho que quem estava nesse período também era a Saiko, né? Eu sou super fã do trabalho dela, assim, né? Ela é incrível, né? A Saiko foi a minha primeira chefe. Na verdade, quando eu caí lá no Dom, a Saiko, ela não fazia o serviço da noite, né? Ela era a chefe confeiteira responsável, mas ela ficava dentro da cozinha de confeitaria, que ficava nesse imóvel ao lado. Então, a minha dinâmica era basicamente ir coletar as produções lá na confeitaria, na mão da Saiko, para levar para a finalização, que era o Jorge, que era um cara que trabalhava no serviço. Então, quando eu entrei lá, a minha chefe direta assim, era a Saiko. Saiko que me ensinou muita coisa. Nossa, ela, poxa, eu sou super fã, ela faz umas coisas incríveis, né? Bem diferentes, assim, ela gosta bastante de criar, né? Com produtos tal, e criações, né? Incríveis. Muito legal o trabalho dela, né? Sim, super. E aí depois, né, Thiago? Aí depois você teve uma experiência no Arthurito, né? Foi, na realidade foi assim, quando eu cheguei no momento no Dom que eu não tinha muito espaço para crescer mais, né? Assim, já tinha conquistado tudo que eu queria lá dentro, o próximo passo que era para dar era para ser subchefe do Alex, segundo subchefe, mas eu dependia que alguém saísse para isso acontecer. E aí eu resolvi buscar um outro caminho, e eu estava num período, quando eu saí do Dom, eu tinha algumas propostas de pessoas para investir, para abrir um restaurante comigo, só que eu não me sentia muito seguro ainda. E aí eu recebi uma proposta para chefiar um restaurante brasileiro lá em Minas Gerais, que era o Trindade, de um amigo meu. E aí eu estava me preparando assim, sei lá, uns 2, 3 meses antes de ir. E aí chegou no meu e-mail uma proposta de chefia do Arthurito, que era um período que a Paula tinha acabado de ter filho e ela estava um pouco ausente da cozinha. Ela tentou, acho que uma dinâmica ali de colocar 3 subchefes para ver se eles seguravam, mas de fato ela sentiu a necessidade de ter uma pessoa um pouco mais responsável, uma pessoa que segurasse um pouco um pouco mais capacitada. E aí eu fui lá, fiz um teste. Obviamente não é fácil você entrar já com cargo de chefia num restaurante onde a maior parte da brigada está lá desde que abriu o restaurante, eles estavam há 5 anos. Sim. E eram cozinheiros incríveis, né? Porque, se bobear, a maior parte deles ainda estão com a Paola. E aí foi uma jornada, assim, meio que de descobrimento, né? Porque toda a bagagem que eu tinha carregado até ali era de uma gastronomia de fine dining, né? Uma gastronomia muito mais conceitual do que uma gastronomia de produto. E aí aprendi, de fato, um pouco mais essa cozinha mais comfort, mais conectada com as pessoas, menos pretensiosa, e que foi muito bom para arredondar e azeitar minha formação. E aí, quando eu saí do Arthurito, eu já saí meio que com muita vontade de fazer algo próprio. E é o que você falou, né? Acho que foi bastante essa transição, né, do Alex ali, algumas coisas com pinça, né? Esses menus assim, né? Degustações, meio que você falou, né? Não sei se pode chamar assim de fine art, assim, da gastronomia, assim. E aí depois vai para uma cozinha, acho que é mais na brasa, assim, tinha muitas coisas acho que de brasa, né? Não sei se fogo a lenha também, né? Não sei se nessa época aí, um pouco diferente, né? São 2 mundos diferentes, mas que ocupam o mesmo espaço, porque eu acho que hoje em dia tem muito cozinheiro que comete essa falha, né? De achar que uma cozinha inventiva, uma cozinha disruptiva, ela é mais importante ou ela está num patamar acima de uma cozinha de produto. Eu acho que não, cara. Para mim, tá parelho e eu acho que a cozinha que a gente come no dia a dia não é essa cozinha baseada em livros, em técnicas, né, em inspirações. Eu acho que a gente come coisas simples, coisas que conectam a gente, que ligam a gente, às vezes, com uma memória afetiva, traz um saudosismo
de uma época que passou, e eu acho que, assim, para mim foi muito transformador e complementou muito, assim, tudo que me complementou como cozinheiro, né? Sim, Até para entender o que eu queria fazer, qual que era o caminho que eu queria seguir, qual era o estilo de cozinha que eu queria tocar. que legal. E aí depois acho que teve uma parceria, né? Um apoio lá no Zedeli também, né? Parte muito de sanduíches e tal, que acho que foi legal também, né? Sim, aí logo na sequência do Arthurito, eu saí de lá exatamente porque era muito legal, eu gostava muito de trabalhar lá, me apaixonei pela cozinha do Arthurito, mas era uma cozinha que eu sempre me sentia obrigado a ter que pensar sobre os olhos de uma outra pessoa, né? Assim, sempre e estava tudo bem, assim, né? Eu acho que eu sempre tinha que reproduzir as coisas e tentar criar em cima do olhar da Paola, né? Porque de fato era o restaurante dela, era a cozinha dela e eu entrei lá e isso ficou muito claro desde o começo. Só que eu estava num momento que eu tinha muita vontade de ter minhas próprias coisas, né? De criar, de transformar. E eu acho que eu saí do Arthurito um pouco com essa ideia. Não tinha nada muito formatado ainda e eu era muito amigo do Júlio da Zedeli, ainda sou, né? E o Júlio me convidou, falou: "Putz, Tiagão, eu tô querendo expandir a Zedeli. A Zedeli era lá no Rock Club, mas era muito pequenininha, tinha 15 lugares. E ele falou: eu queria montar uma cozinha um pouco mais estruturada, com uma cozinha de produção. Não tenho tanta experiência com isso. Queria que você me ajudasse a colocar o negócio de pé. E aí, saindo de lá, fui para a Zedeli, foi maravilhoso, que eu ajudei no processo de expansão. A gente abriu a loja da Pinheiros, que foi um sucesso, assim, em muito pouco tempo. Obviamente, eu já tinha saído do Arthurito, porque eu queria abrir minhas coisas, eu tinha muita vontade de fazer minhas coisas. E aí acabei estruturando um pouco do início ali da expansão e acabei seguindo meu caminho. E aí foi onde eu falei, agora vou fazer aquilo que eu gosto e comecei a desenhar o que era o Tantan. E aí até foi legal, né? Que acho que nessa parte também, quando você estava nesse apoio do Zedeli e tal, você foi fazer, acho que uma imersão, né? Em Nova York e tal, que daí foi bacana também, né? Porque você também acabou vendo coisas lá, né? De restaurante, já deu alguns noodles, os lamen lá também, dos hambúrgueres. Deu algumas sacadas também para quando você voltasse, né? Abrir sua casa, né? Quando eu fui para Nova York, eu não tinha muito formatado o que é ser o Tantan, né? Na verdade, eu tinha muita vontade eu gostava muito de comer ramen, porque acho que um pouco por conta da minha influência familiar, a cozinha asiática quente, principalmente a chinesa, ela é baseada nos noodles, né? Tem Sim. muita massa, tem os fried rices, e eu vi que tinha muita coisa parecida com a culinária japonesa, né? E eu, particularmente, eu tive uma pré-adolescência, adolescência e um pouquinho da vida adulta, um convívio muito próximo da comunidade japonesa. Até que eu conheço muito mais da cultura japonesa do que qualquer coisa que venha da China. E aí, ao longo dos anos estudando, eu descobri que boa parte do que é a culinária japonesa hoje quente, ela é uma culinária chamada cozinha chuka, né? Chukariori, que é toda a cozinha japonesa que foi montada, né? Foi estruturada em cima de uma culinária chinesa. No final do século XIX começou a aparecer alguns restaurantes chineses lá e eles tiveram que adaptar, né? Insumos para a região, paladar, e aí nasceu ali uma vertente da cozinha japonesa. E aí, quando eu estava viajando, né, para Zedeli para fazer pesquisa de hambúrguer, eu me deparei com um fenômeno que era o David Chang. Assim, todo mundo falava, não, você tem que ir no Momofuku, tem que ir no Momofuku. E é um cara que eu já acompanhava o trabalho desde a época que eu trabalhava no Dom. Foi a época que ele despontou nos Estados Unidos. E muito por conta disso, ele foi um dos caras a ajudar a difundir o ramen no Brasil. Perdão, no mundo. Né? O ramen, ele não foi o primeiro, talvez, ocidental a trazer, mas ele foi o cara que, de fato, ajudou a explodir esse produto. E aí, é um produto que eu gostava muito, e de quebra eu acabei aproveitando a viagem para Nova York, não só para comer hambúrguer, mas para comer também tudo aquilo que eu gostava. E eu esbarrei muito em casas de ramen. E quando eu voltei para cá, né, tinha um amigo meu que falava, putz, e aquela sua ideia de abrir uma casa de ramen? Né, esse amigo meu é o Lei, que trabalhou comigo um tempão. Sim. Eu falei, putz, já sei, vou abrir um negócio de ramen. Só que no final das contas o Tantan acabou virando outra coisa, assim, né? Eu abri o Tantan, idealizei, desenhei, falei, putz, isso aqui vai para uma casa de ramen. Só que
teve duas coisas que foram fundamentais para o Tantan virar o que virou hoje. Eu sempre gostei muito de coquetelaria, e aí eu falei, eu quero investir um pouco mais no bar, quero ter uns coquetéis, porque eu acho que essa comida, ela conversa super bem com o coquetel. Dei um espaço pro bar, abri o bar explodiu. O Tantan era muito pequenininho, tinha 25 lugares. E aí a outra coisa é que eu tinha muita munição para gastar, né, como cozinheiro, assim. E o ramen é um monoproduto, assim, né? É um produto que é super encantador, tem uma complexidade absurda, é um produto que eu sou apaixonado até hoje, mas eu falei, eu quero fazer um pouco mais. Aí comecei a investir nas comidinhas, nas entradinhas, nos dumplings, e aí foi transformando. Então, assim, hoje o Tantan, ele não é um restaurante de ramen. Ele iniciou, ele foi vendido como, mas hoje em dia é um restaurante de cozinha tchuca, é um bar de coquetelaria, que tem uma cozinha, uma culinária asiática quente, né? De petiscos e tudo mais. E tem essa influência, né? Essa mistura, né, também, né? Assim, tanto da japonesa, com a chinesa, com a coreana também, né? Você põe alguns toques também dessas outras gastronomias também, né? É que, na realidade, a cozinha tchuca, ela é isso, né? A cozinha tchuca, ela nasceu com esse fundamento, em base, ela é a cozinha japonesa, a cozinha chinesa transformada, né? Adaptada para o paladar japonês, mas no meio de algumas coisas ali, né? Tem muitos pratos que são comuns entre ambas as culturas, né? Tanto a chinesa, quanto a coreana, quanto no Japão. Então, assim, como as pessoas normalmente elas identificam padrões perante aquilo que é apresentado para elas. Por exemplo, o kimchi. O kimchi, todo mundo fala, não, é um produto coreano. É um produto coreano, mas é um produto que existe no Japão há muito tempo, que é o kimchi. Então, assim, como a Coreia também tem o kimbap, que é aquele sushi enrolado, né, que no Japão é o futomaki. Então, as duas culturas têm coisas parecidas, né? Assim, é muito difícil identificar na minha cozinha, isso é 100% coreano, isso é 100% japonês. Não, cara, é uma culinária asiática, onde maior parte, o que predomina, e eu acho que o que vale mesmo assim, a visão que eu imponho nessa cozinha é uma visão de olhar de um cozinheiro japonês. Essa é a premissa do Tantan, né? É imprimir o olhar como se um cozinheiro japonês se olhasse para uma cozinha asiática, de modo geral, seja ela chinesa ou seja ela coreana. E tem alguns pratos icônicos, né, Thiago? O sanduíche, né, o katsu sando, assim, que explodiu, né? Teve muita coisa assim que a gente fez no cardápio que, de fato, viraram hits assim do próprio restaurante e influenciaram muita gente a fazer a mesma coisa, né? Eu, de fato, não inventei nada, mas sempre o meu processo criativo foi pegar pratos que são talvez incomuns, né, aqui da culinária japonesa, tentar dar um pouco de regionalidade para justamente ajustar o sabor, ajustar o insumo, porque nem tudo que tem no Japão tem aqui. E um deles foi o katsu sando, assim. É engraçado que quando eu estava no processo de finalizar o cardápio do Tantan, eu pegava muita referência no Instagram, né? Porque foi exatamente, acho que o boom do Instagram de ter coisa de comer, de pessoas que iam nos lugares, os foodies, né? De ir nos lugares comer e postar. E aí eu lembro que tinha algumas pessoas japonesas que eu seguia, alguns influencers japoneses, alguns foodies, que eles postavam sanduíche, cara, sempre quando eles iam viajar de uma estação para outra, no meio do trem-bala, ou paravam numa loja de comida, um sanduíche com 2 pães de forma, que no meio tinha uma carinha de porco empanada. Às vezes uma carinha de boi, enfim, eu falei, caramba, que sanduíche, é um sanduíche tão simples, assim, por que faz tanto sucesso? Aí eu falei, vou fazer uma brincadeira parecida. E aí, cara, assim, acho que eu entrei também num consciente coletivo que não só explodiu aqui, né, com o Tantan, mas em outros lugares do mundo, porque você vê hoje o que virou o katsu praticamente em todo lugar do Ocidente, você tem uma versão de katsu sando, né? Isso não foi culpa minha, mas com certeza eu entrei num flow aí automático sem a menor das pretensões. E no começo, tanto é que hoje ele é muito diferente do que era no começo. No começo era uma barriguinha de porco que a gente cozinhava antes, empanava ela, né, fazia o katsu dela e colocava com 2 molhinhos, uma maionese, um molho chunou, colocava num pãozinho de miga. Na época não era ainda um chocopan, virou um sucesso. Aí, alguns anos depois, eu falei, putz, eu quero mexer um pouco nisso daqui porque como começou a aparecer muito katsu sando, e muita gente se inspirou no meu katsu sando e começou a fazer, às vezes até igual, né? Teve lugares que faziam diferente, mas tinha lugares que faziam igual.
Eu falei, eu preciso mostrar também um pouco do que eram as minhas referências. E aí comecei a homenagear algumas casas do Japão que faziam também katsuando no mundo. E aí hoje prevaleceu aquela que o pessoal mais gostou, que é um katsuando que basicamente a carne no meio é um tsukune. É como se fosse entre uma almôndega e um hambúrguer de carne de porco, Tá. empanado. Quem me inspirou a fazer isso foi uma casa lá de Hong Kong que chama Yardbird. Nossa, que legal. E falando nessas influências, né, que você falou, né, Thiago, com o Instagram e tal, até uma das perguntas que eu falei, poxa, de onde você tira tantas inspirações, né? Acho que com isso, né, de tantas essas pessoas, né, que postam, você tem também algum amigo, algum chefe também que está em outros lugares, assim, do mundo, que também são referências de bater um papo, assim, de falar, poxa, aqui, ou até mesmo no Japão, não sei, tem alguém, assim, que também troca essas informações, assim? Meu processo sempre foi muito de data, né? Assim, obviamente, como eu tenho muito amigo cozinheiro-chefe, acho que no processo criativo, a hora que você está comentando com alguém, sempre tem um insight que alguém pode dar que pode contribuir para a história toda. Mas eu sempre me inspirei eu sempre consumi muito conteúdo de comida, né? Eu sempre gostei muito, não só da culinária japonesa, mas eu sempre gostei muito de culinária informal, assim, de comida de rua, né? E eu sempre enxerguei beleza nisso. E eu tento trazer um pouco disso também para minha cozinha, né? Então, assim, acho que talvez a minha maior referência, cara, é a internet, está tudo lá. É uma biblioteca a céu aberto para quem quiser usar, tá disponível, né? Só ter um pouco de sagacidade lá de procurar nas línguas certas. Verdade. Eu até estava vendo uma entrevista sua também que você foi para o Japão, né? Acho que, poxa, deve ter sido uma experiência fantástica, né? A ida para o Japão, né? Os ramen de lá e tudo mais. E até eu vi uma que você comentou, assim, até achei interessante, assim, né? Que você falou que, poxa, eu gostei muito de um, assim, que era bem vermelho, assim, estilo molho de tomate, até depois tinha queijo por cima. É aquela coisa, né? Às vezes você traz pra cá, até às vezes você fala, pô, você traz pra cá, o pessoal fala, esse cara tá inventando, né? Mas os ramens, assim, tem tantos, né, Thiago? Tem tantas opções tão gostosas. O ramen é um produto que, além de ter sido difundido pelo Japão, é um produto que eles consomem muito, né? Assim, você tem mais de, acho que 18 mil casas de ramen no Japão inteiro. Assim, é muita... Muita coisa, né? Cara, praticamente a cada 2 quarteirões que você anda no Tem Japão, um. dependendo de onde você está, você tem uma casa de ramen. E como eles consomem muito, eles prezam também pela originalidade. Então, as pessoas vão inventando, vão mudando, vão alterando. E um dos ramens que eu mais me surpreendi lá foi um ramen que eles chamavam de Chizu ramen, né? De Chizu por causa de cheese, que obviamente tinha uma inspiração de ingredientes italianos, ali, de uma composição italiana. E era um caldo à base de tomate mesmo, super doce, com muito umami. E um dos toppings era uma pilha de queijo ralado em cima, de grana padano ralado. E Nossa. o prato era uma bomba de sabor, assim. É um prato que me surpreendeu muito. Caramba, deve ter sido demais, né? Que você falou, tem tantos lá, você deve ficar maluco, né? De visitar ali, de, pô, vou nessa casa, vou na outra, né? E às vezes você não dá nada para um assim, pequenininho, às vezes, e às vezes são os melhores, você se surpreende, né? O Japão acho que é muito louco, entra numas vielinhas ali, numas ruazinhas, né? Você acaba tendo umas surpresas tão incríveis, né? O Japão é uma coisa que eu falo assim, né? A gente que, obviamente, vai me matar, mas eu acho que é um lugar que não tem roubada, cara. Qualquer lugar que você entrar, você vai consumir um bom produto. Até as besteiras são gostosas, sabe? Ô, Thiago, e qual foi a sua experiência assim gastronômica assim mais incrível assim? Foi nessas viagens do Japão ou tem algum outro lugar do mundo aí que você visitou que falou, nossa, essa experiência aqui, ou de uma comida, ou do local também, assim, tem alguma que você... É difícil falar assim a mais importante, mas eu acho que as melhores experiências que eu tive, sem sombra de dúvida, aquelas que me deu, sabe, aquela sensação de satisfação extrema, assim, de uma coisa muito sublime, foram as comidas de rua. E sem dúvida, um dos lugares foi o Japão. Assim. Tinha um lugar em Osaka, que era um mercado de rua que acontece na madrugada, que chama Kuromon Market. E são, assim, sei lá, 1 quilômetro de comida de rua, né? Posso tá até exagerando, mas assim, são ruas e ruas de um bairro lá em Osaka, né, como muita gente fala. Você tem ali, cara vendendo peixe cru, que é um mercado de peixe, e na frente tem um cara com uma churrasqueira, você escolhe o peixe, o cara grelha o peixe para você, escolhe uma vieira, o cara coloca um dashi na concha da vieira, um pedaço de manteiga, grelha na churrasqueira, e você sai comendo, assim. Eu lembro que eu fui um dia, no dia seguinte, eu falei, cara, tem que ir de novo. Eu acordei 5 horas da manhã,
Fiquei até o meio-dia comendo, assim, praticamente foi a refeição do dia, né? Mas é isso, assim, todos os lugares que eu viajei, acho que talvez os que mais me conectou, assim, com a comida e com o que eu gosto de fazer foram as comidas de rua, assim, sombra de dúvida. Pô, você deve adorar, né? Assim, yakitori e tudo. E aí também deu um estralo, assim, foi um pouco disso também, dessa viagem, assim, do Japão? Ou você já tinha um pouco dessa ideia do... Não, é engraçado que o Kotori nasceu. Eu nunca tive vontade de ter yakitori, nunca cogitei ter um yakitori, né? Eu sempre tive um negócio muito claro na minha cabeça que se eu conseguisse expandir o Tantan, essa expansão não seria basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V. Minha ideia nunca foi replicar o Tantan. Foi tentar descobrir vertentes da cozinha japonesa, buscar alguns tipos de cozinha, que talvez não eram, são poucos explorados aqui, né? Então, assim, tem uma infinidade de coisas. E aí, a última viagem que eu fiz para Nova York, naturalmente, assim, eu fiz um roteiro e acabei visitando. Eu já tinha um yakitori que eu gostava muito lá, que é o Toto Yakitori, e aí eu fui no Torishin, que é até de um chefe japonês que foi para os Estados Unidos, e é um restaurante que tem estrela Michelin e tudo, que é um yakitori, mas é um yakitori muito tradicional. E eu já tinha comido yakitori no Japão. E aí meio que eu falei, putz, eu vou experimentar yakitori ali, experimentei um outro aqui e tal, não sei o quê. E aí muita gente eu postava e as pessoas brincando no Instagram, vai abrir um yakitori, né? Eu não vou abrir um yakitori, não vou. E aí, quando, de fato, assim, eu cheguei naquele ponto X de, irei abrir um outro restaurante, né? Uma outra casa. Eu falei, uma das coisas que eu queria muito era uma cozinha que fosse mais simples no sentido do quê? Com menos transformação do alimento, né? Eu acho que o Tantan, a gente põe muito processo em cima de um alimento para transformar num prato. Eu queria alguma coisa que tivesse menos esse impacto, fosse mais produto, dependesse mais de um produto bom e de uma técnica apurada. Um grelhado, né? Você tem uma carne de frango muito boa, né? Processada, que é basicamente processo de destrinchamento do frango ali para espetar ele, e grelhada numa temperatura correta, numa altura correta, e transformar muito pouco esse ingrediente. Eu sempre acreditei nisso, né? Quanto menos você transforma algo bom, melhor ele é. E aí veio a ideia, eu falei, nossa, será que yakitori? Aí comecei a entrar numa pesquisa que não parou até hoje e virou um restaurante, assim, né? Mas nunca foi um negócio muito planejado, né? E até para quem não sabe, Thiago, se puder explicar um pouquinho, assim, o que é um yakitori para quem está nos escutando, né? E quais os tipos, assim, dos preparos, assim, dos ingredientes principais tipos, né? Dos espetinhos, assim. Então, na verdade, o yakitori, né? Tem muita gente que não sabe o que é yakitori. Acho que talvez a palavra que as pessoas mais conheçam é a robata. Só que a robata é um outro estilo de churrasco japonês, né? A robata são espetos grandes, ela é feita com braseiro, com esses espetos cravados como se fosse num banco de areia, e você faz diversos preparos, né? O yakitori em si, o nome em japonês, né? Yaki é de grelhar e tori é de frango. Então já diz, né? Que é frango grelhado. O yakitori é uma técnica que explora o frango na sua totalidade, né, visando o maior aproveitamento possível. Então você pode fazer um yakitori desde a pele do frango até da traqueia, da tireoide, de todos os miúdos, enfim. Então é uma técnica japonesa que explora isso em formato de espetinhos, né? E aí tem uma outra confusão, né? Porque tem muita gente que conhece o yakitori, mas todo espetinho que encontra chama de yakitori. Yakitori é só de frango, né? Espetos que não são de frango são os kushiyakis, né? Que kushi é espeto e yaki é grelhado. E lá no kotori, assim, é um yakitori porque a proteína que prevalece no cardápio é a proteína de frango, né? Na maioria dos cortes, na maioria dos espetinhos. E alguns exemplos do que a gente tem lá, a gente tem yakitori da moela do frango, do coração, a gente tem da asinha do frango, da sobrecoxa, do bondiri, que seria a sambiquira do frango, e tem um corte para mim que é super especial, que é o sorireço, que é um cortezinho que é localizado atrás do dorso do frango, que seriam as ostras do frango, né, que é a parte mais mole que tem ali. Então, assim, as possibilidades são imensas, né? Você consegue tirar no mínimo de um frango aí, no mínimo 11, 12 tipos de espetinho. E a casa, ela é focada e especializada nesse conceito. Que legal, que bacana. E o tipo de cocção é na brasa mesmo? Brasa, mais nada. Assim, no máximo, dependendo do espeto, a gente borrifa um pouco de saquê, alguns a gente passa um pouquinho de óleo de cebolinha, mas assim, nada que comprometa o gosto que não seja do frango grelhado. E o Toto, Thiago, são bentôs?
Na verdade, o Ototo ele veio antes do Kotori, né? O Ototo ele veio como uma necessidade aí em meio à pandemia, quando a gente estava basicamente só podendo trabalhar por delivery. Eu senti a necessidade de criar uma marca que fosse uma comida um pouco mais acessível, que fosse uma comida menos complexa do que o Tantan, né? Uma comida menos de bar e uma comida que viajasse bem. E o japonês tem isso na cultura dele, que são os bentôs, que são as marmitas. Então, basicamente, o bentô, o Ototo é um restaurante digital, por enquanto, onde a especialidade é servir marmitas japonesas, né, que são os obentôs. E doce, hein, Thiago? Tem algum doce aí que você gosta aí? Você é fã de doce? Olha, eu vou ser muito sincero com você, eu nunca fui muito fã de doce. Eu sempre gostei de acabar a refeição com sorvete. Sempre gostei de ter alguma coisa só para limpar a boca, né, da refeição, por exemplo, para não ficar aquele gosto de comida salgada na boca. E normalmente, né, acho que como todo descendente asiático, eu sempre gostei muito de sair do restaurante e beber num bar. Então, eu acho que o sorvete ele faz essa ponte, sabe? Faz essa transição. Mas tem algumas coisas que assim que eu gosto de fazer muito. Eu sempre gostei de sobremesas que elas são muito intensas e diretas, né? Eu nunca me identifiquei muito com aquela sobremesa que ela é toda perfeitinha, né? Tem doçor, tem crocância, tem uma parte ácida, tem uma parte com muita potência uma parte fresca, uma parte frutada. Não, eu gosto, por exemplo, no contorno recentemente eu coloquei uma rabanada, que é um pain perdu, que é um chocopan embebido num creme inglês, grelhado na frigideira com manteiga, né, com açúcar queimado em cima, que vai embaixo de uma base de toffee, né, que é um caramelo com creme de leite, e um sorvete de nata em cima, né? Ou seja, é uma declinação de sabores de leite. Tudo você tem leite, você tem manteiga, esse gosto amendoado, de avelã. Eu sempre gostei de sobremesa assim. Tanto é que a sobremesa que fez um sucesso absurdo no Tantan, que tem desde o começo da casa, é a torta de chocolate com creme inglês. Também que é uma declinação de leite. Assim, eu não tenho nada que o crocante, o azedinho, não. Cara, é leite, manteiga, chocolate. Que legal, que bacana. E tem alguma gastronomia, assim, além, né, da oriental, Thiago, que você, sei lá, espanhola, portuguesa, tem alguma aí que você gosta também bastante? Cara, eu sou muito eclético com comida. Eu sempre gostei muito de muita coisa. Mas eu me identifico... Cara, eu gosto muito de cozinha brasileira, né? Minha mãe era uma cozinheira de mão cheia, assim, de fazer cozinha nordestina, cozinha paulista, sempre... Eu sou muito suspeito para falar, porque é uma coisa que eu gosto muito e sei fazer muito bem. Mas, cara, a gastronomia espanhola, portuguesa, sou apaixonado também. É muito difícil eu escolher uma, mas se eu fosse listar as três, assim, tirando a culinária japonesa, tirando a culinária asiática, cozinha ali ibérica, cozinha portuguesa e a brasileira são, acho que o top 3 ali. Poxa, que bacana, hein, Thiago? Eu queria te agradecer aí pelo papo, né? Eu vou marcar aqui, mas queria deixar aqui o Instagram, né? O seu Instagram é o T Banhares, né? Aí tem o do Tantan, que é TantanNB, o Kotori, né? Kotori.sp e o Ototo.sp, né? E fica o convite aí para todos os ouvintes, né? Para visitarem aí o Tantan, Kotori, fazer uma visita lá para o Thiago. Sim, por favor, todo mundo que quiser conhecer um pouco do meu trabalho, um pouco da culinária japonesa quente, são super bem-vindos lá nas minhas casas. Que legal, Thiago. Muito obrigado, viu, Thiago? Prazer aí falar contigo. Imagina, Gabriel, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Valeu, um abração. Um abraço.